Afinal, de quem é o programa de computador? É sempre do empregador? É do empregado? Eu sou o professor Marcos Wachowicz e vamos tratar dessas questões polêmicas sobre a titularidade dos programas de computador, as titularidades do software. Na prática, a criação e o desenvolvimento de programas de computador, chamados softwares, é realizado por pessoas diferentes, mas organizada por uma empresa da área de informática. É uma obra coletiva que necessita contratos escritos específicos. A Lei 9.609 de 98, no seu artigo 4º, veio estabelecer esta titularidade, ou seja, a titularidade dos programas de softwares desenvolvidos por programadores, analistas ou quaisquer outras pessoas que pertençam à empresa de informática que as contratou com um vínculo empregatício, seletista ou estatutário. O artigo 4º diz: salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviço ou órgão público os direitos relativos aos programas de computador desenvolvidos e elaborados durante a vigência do contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa, desenvolvimento ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista ou ainda decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos. A remuneração do empregado, então, engloba não só o serviço que é realizado, mas os direitos intelectuais advindos da sua tarefa, dos seus recursos e das suas tecnologias que são imbuídos dentro do software. Assim, existe qualquer polêmica sobre esse assunto? A resposta é: desde que o empregador siga o que está estritamente estabelecido em lei, porque o direito autoral protege a criação do intelecto humano exteriorizada. Pode ser num livro, pode ser num software. Então, salvo estipulação contratual e salvo se o empregador seguir especificamente o que manda a lei. Então, esta questão sobre a titularidade do programa de computador ser da empresa ou do empregado, que desenvolveu durante o vínculo empregatício, seletista ou estatutário, ou ainda poderá pertencer a ambos, tem levantado inúmeras ações no Poder Judiciário. E a Justiça tem firmado o entendimento de que será sempre do empregador, quando ficar provado que o programa de computador foi elaborado com um contrato de trabalho, que foram utilizadas as informações, recursos e segredos industriais, bem como os equipamentos da empresa. Houver remuneração salarial ao empregador. Mas vamos analisar outras questões polêmicas do artigo 4º da Lei de Software. Como, por exemplo, o texto legal é vago ao utilizar a expressão expressamente destinados à pesquisa e desenvolvimento. Ora, o que significa um programa destinado ao desenvolvimento? Na hipótese de que um determinado grupo de pessoas, de determinada empresa, venha a desenvolver concomitantemente programas para a empresa e para o grupo, cuja natureza não seja expressamente destinada a pesquisa e desenvolvimento. Poder-se-á discutir judicialmente a distinção entre propriedade intelectual da empresa como obra coletiva e do grupo como obra em colaboração? Outra questão, na hipótese de não ter sido um empregado registrado, mas apenas ter contribuído com o seu intelecto para a idealização e desenvolvimento, tal situação irregular de contratação de mão de obra poderá dar margem a discussões e litígios sobre a titularidade do software. Nos contratos de trabalho e nos de prestação de serviços entre empresas, pese a haver determinação expressa da lei sobre a quem pertencerá o software desenvolvido, dada a complexidade de conhecimentos inerentes ao desenvolvimento do programa, o instrumento contratual deverá especificar com clareza quem será o titular dos direitos
autorais. É preciso ter-se claro que, para que o software pertença ao empregador, faz-se necessário que o empregado tenha o contrato de trabalho destinado à pesquisa e ao desenvolvimento, ou que nele conste a atividade do empregado, servidor ou prestador de serviços, ou ainda decorrer o desenvolvimento do programa da própria natureza dos encargos contratados, bem como o próprio desenvolvimento e a elaboração terem sido realizados durante a vigência do contrato de trabalho ou do vínculo empregatício. Fora desses casos, o empregado terá direito autoral sobre o programa de computador. Importante evidenciar ainda que a atribuição e obrigação do empregador, por força de lei, é o fornecimento de todos os instrumentos de trabalho ao seu funcionário. Assim, no caso do desenvolvimento de um software, deverão ser de propriedade do empregador todos os equipamentos hardware, todos os computadores, bem como todos os softwares e programas que se fizerem necessário para o desenvolvimento do sistema. Quer-se com isso dizer que todos os softwares chamados básicos utilizados pelo empregado na criação do novo software devem ser de propriedade exclusiva do empregador. O sistema desenvolvido poderá ser discutido judicialmente sobre a titularidade em coautoria, em outras hipóteses. E a questão do desenvolvimento de softwares em universidades e instituições de ensino superior por professores e alunos? Como fica? O desenvolvimento de programas de computador, não raras vezes, é realizado em instituições de ensino superior, médio, muitas vezes com programas voltados à elaboração de projetos de pesquisa, de criação e desenvolvimento de softwares por alunos e professores. E aí surgem questões como: o vínculo seletista ou estatutário do professor será suficiente para se afirmar que o software resultante é de propriedade intelectual da instituição? Os alunos que atuaram ativamente em todo o desenvolvimento poderão ser considerados coautores de software? Se na contratação do professor está claro o seu desenvolvimento com a produção da pesquisa promovida pela instituição, pertencerá a ele o programa? Os acadêmicos que não possuem vínculo empregatício ou estatutário em sua relação com a instituição, razão pela qual necessita de um contrato que fique claro e estipulado que o software a ser produzido será propriedade exclusiva da instituição, mesmo que concorram professores e alunos. Caso contrário, vislumbrar-se-á a situação de obra em coautoria. A legislação de software e a legislação de inovação devem ser conjugadas para que nós tenhamos segurança jurídica na atribuição e direitos intelectuais, tanto para a instituição como para os pesquisadores, professores e acadêmicos que desenvolvem pesquisas em nossas universidades no Brasil.